Imagina se São Paulo pula de peito na lança, querendo trocar com o Flamengo no Maracanã. Tava na roça, tomou 5 ou 6. São Paulo ontem não conseguiu andar e o Flamengo no ritmo Vamos comentar. alucinante. O que me preocupa não é os 5 pontos do Flamengo, é como o Flamengo joga. Foi um amasso. Amasso. Vamos acompanhar aqui, mano, falando aí desse amasso do Flamengo pra cima do São Paulo. Olha que ele manda real, hein? Ele acha que se o São Paulo não abrir os olhos, vai cair pra segunda divisão. Já pensou, nação? Vocês gostariam de ver o São Paulo na segunda divisão? Seria uma boa, hein? Só o Flamengo nunca ter caído ali. Vamos acompanhar aqui também, nação, os palmeirenses que já estão preocupados aí com o Flamengo abrindo frente no Campeonato Brasileiro. Também temos aí o português que acompanha o futebol brasileiro. E no finalzinho, nação, temos aí Denilson e Rafael Sobis falando um pouco sobre essa situação chata de Pedro no Flamengo. Vamos acompanhar até o final e deixe o seu comentário antes do vídeo, deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos. Tamo juntos. Vamos ao vídeo, hein? Muitos São Paulinos criticando a escalação do Crespo. O Crespo entrou muito defensivo. Cara, você vai pegar o Flamengo, voltando do Mundial, precisando mostrar serviço. Vai jogar de peito aberto com o Flamengo? O São Paulo tentando jogar fechado, já foi amassado. O Rafael pegou tudo, levou motorrádio pra casa. Imagina se São Paulo pula de peito na lança, querendo trocar com o Flamengo no Maracanã. Tava na roça, tomou 5 ou 6, mano. Então o Crespo, pra mim, ele fez uma... claro, depois na prática o jogo não mostrou isso porque não deu certo, mas inicialmente, Michel, a escalação do Crespo foi perfeita, cara. Sim, porque não adianta, cara. Se hoje qualquer time aí, talvez aí, Corinthians vai jogar no Maracanã com o Flamengo, se jogar aberto, toma saco. Toma saco. Pouquíssimos times hoje têm a condição técnica de chegar contra o Flamengo no Maracanã e fala, vou jogar pra cima também. Vamos fazer o que o Bayern fez, vou marcar alto a saída de bola do Flamengo. Hoje, Corinthians não tem a condição de fazer isso, São Paulo não tem a condição de fazer isso. Tem que se fechar e jogar por uma bola. Foi o que o São Paulo tentou fazer e não conseguiu, não teve êxito. Então, nesse caso, o São Paulo, na condição que se encontra hoje, com o futebol apresentado, cara, vou te falar, se perder o Clássico pro Corinthians e entrar num Z4, dificilmente sai. A situação do São Paulo lembra muito a do Corinthians do ano passado. Só que o São Paulo tem um quê hoje, que é um agravante, que é a condição financeira. O Corinthians ano passado não tinha esse pacto aí financeiro, que não pode gastar mais do que deve, e fez aí uma extravagância financeira para contratar os jogadores e tirarem o time do Z4. O Corinthians contratou acho que 9 jogadores na segunda janela e deu esse acréscimo de qualidade e o Corinthians escapou. O São Paulo, esse ano, é com esse elenco que vai brigar até o final. Não tem o que fazer. Então é bom esses caras se coçarem aí, porque, repito, se o São Paulo entrar no Z4, dificilmente vai sair. Agora, o Flamengo ontem, e lembra que eu falei para você, Lugo, que eu achava que os times que estavam disputando o Mundial, que chegariam já com muito mais ritmo de jogo do que aqueles que ficaram comendo e ficando com barriga de cadela grávida, né? Eu falei, o São Paulo ontem foi um exemplo, Lugo. O São Paulo ontem não conseguiu andar e o Flamengo no ritmo... Vamos comentar. Alucinante. O Flamengo no ritmo de jogo alucinante. Então é isso, Nós vamos comentar. Quem está voltando, eu acho que Palmeiras, Fluminense, Botafogo e Flamengo tinham condições de chegar melhor do que os outros que estavam tudo descansando, tudo de férias aí. Agora, o Flamengo já abriu 5 pontos. Aquilo que nós podíamos ter viajado com 7 pontos a mais, já estamos 5 atrás. Abre o olho, Abel, que esse ano você não vai ganhar nada. O que me preocupa não é os 5 pontos do Flamengo, é como o Flamengo joga. É como o Flamengo joga e como o Palmeiras, com as ausências que tem, com essa peça chegando, que nós vamos falar do Ramon Sosa aí chegando, será que vai ter que subir montanha? André, o Flamengo voltou, a filosofia do Flamengo, André, é impressionante. Eles amassaram o São Paulo. Mas era o São Paulo tá mal, concordo. É o São Paulo que o Palmeiras tropeça toda hora. É o São Paulo que o Palmeiras tropeça toda hora. É o São Paulo que o Palmeiras treme. Quando pega o São Paulo, a gente treme. E o São Paulo. E tem que tremer mesmo, porque o nosso retrospecto do São Paulo é pífio. Mas vale lembrar que o segundo turno, Botafogo e Palmeiras, será no Engenhão. Tanto o jogo com o Flamengo quanto com o Palmeiras é jogo fora de casa. Então Bahia, é preocupante. Com o Bahia, é lá. Com o Corinthians, é lá. Então, eu não gosto. É isso, então o que preocupa, quem olha a tabela, quem não fica só olhando o número, e o Palmeiras, perdemos do campeão mundial. Não. É preocupante sim, eu continuo pedindo fora Abel Ferreira, porque não somos aqui engenheiro de obra pronta, e o Flamengo, pelo que amassou ontem, o Botafogo, pela franca recuperação com os jogadores que contratou, e sabe o que é? Com conivência da torcida, André. Assim esse Abel Ferreira
vai ficar até mais 10 anos no Palmeiras, porque não tem cobrança, André. E o Palmeiras é o quinto. O Palmeiras, para quem não sabe, é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro, o passador de pano. É o quinto. Você assistiu ontem o Flamengo amassando o São Paulo? O São Paulo saiu tonto do Maracanã. Tonto. Diz que não chegaram até São Paulo ainda, não conseguiram achar o aeroporto ainda, Lugol. Não acharam o aeroporto. E, André, e você viu o que é o Felipe Luiz? Daqui a pouco nós vamos falar do Felipe Luiz. Gente, isso é treinador. Olha que brincadeira. Transparência, Lugol. Isso se chama coisa que no Palmeiras não existe. Transparência. O poderoso Brasileirão. Vi 2 jogos. O Flamengo com o São Paulo e o Vasco com o Botafogo. Vamos começar pelo primeiro. Flamengo em modo mundial de clubes. Nem mais nem menos. A propor jogo superior do primeiro ao último momento do jogo. O São Paulo só sentiu o gostinho das bolas do Flamengo. Foi um amasso. Amasso. Escrevam no vosso dicionário. Superioridade no jogo traduzida em vitória. E isso é um amasso. O gigante São Paulo, eu ouvi muitos tiktokers são paulinos a dizer que amassavam o Porto e que amassavam o Campeonato Português. Não vi foi nada. Mas valia o São Paulo não ter ido passar vergonha. Passando para o Vasco com o Botafogo. Até agora, o jogo mais desorganizado que eu já vi. Alguma superioridade do Vasco na primeira parte. Apenas mais posse de bola. Já vi que é um problema que as equipas do Diniz têm. É muita bola e pouco golo. Depois da segunda parte deu o Botafogo. Mas temos que dar o benefício da dúvida porque o treinador do Botafogo é novo. Mas sem dúvida o Botafogo muito forte no contra-ataque. Para já só vi 2 equipas. Flamengo e Botafogo. Mais nada. Poucas vezes numa situação como essa eu vi um treinador sendo sincero. Falando a verdade, sem achar desculpas, passar a mão na cabeça, tentar não construir ali um relacionamento ruim com os jogadores. Falou a verdade, Pedro não tá treinando bem, Pedro não tá batendo as metas, em todos os quesitos ele é o último, assim não vai jogar comigo. Ele é importante, eu não quero vender ele, não vou achar outro jogador que faça 25, 30 gols, como o Pedro. Ou seja, o Pedro deve estar tendo um comportamento pós a lesão dele, que até me surpreende, viu? Até pelas entrevistas do Pedro, me parece um cara muito humilde, assim, me parece um cara muito simples, mas alguma coisa está acontecendo para ele estar tendo esse comportamento. E o Felipe vem a público e, cara, claro nas palavras, claro nas declarações, falando o que realmente está acontecendo. E, obviamente, ficou nítido que o problema é o Pedro, né? Ele falou, cara, se o Pedro não quiser me cumprimentar, se o Pedro não quiser falar comigo, quiser me abraçar, tá tudo bem, irmão. Eu quero ele dentro de campo, fazendo gols e ajudando a gente a ganhar, porque eu quero ganhar, segundo o Felipe Luiz. Impressionante. Boa entrevista. Muito boa entrevista. O que eu penso? Para um treinador chegar a esse ponto de falar o que ele falou em uma entrevista, ele já está aguentando isso há muito tempo. E ele resolveu falar, mesmo sabendo das consequências que isso pode causar. O Felipe cita, vontade, números baixos, meio que um corpo mole. Pedro não está querendo. Por outro lado, o atleta, ele recebe muito bem, mas recebe muito bem. E o atleta, ele nunca é cobrado por jogar bem ou não, internamente dentro de um clube. Ele é cobrado por dedicação. O futebol, o gol, a defesa, isso são consequências. Então eu senti muito que o Felipe tinha um aval dos atletas, que o Pedro está incomodando até os atletas. E é complicada essa situação, né? Porque quando se tem alguma coisa para resolver, fala, conversa. Assim é muito ruim. Provavelmente se quebrou, pode ter certeza que quebrou uma relação. Dificilmente, eu imagino que o Pedro siga no Flamengo. Não tem mais clima para isso. Ficou muito escancarado. Mas assim, o jogador, ele é pago para treinar e se dedicar. E ganham muito bem para isso. Um jogador não pode ser maior que um clube. Felipe deixou muito claro isso ontem. E eu concordo muito com Rafael Sobis. Um jogador não pode ser maior do que um clube. Em momento nenhum, em clube nenhum, um jogador pode ser maior do que o clube. Cara, eu também concordo com o Denilson, claro, quando ele falou ali de Felipe Luiz. Gostei muito da entrevista de Felipe Luiz, de esclarecer, colocar esse assunto na mesa, né? Para que a torcida ficasse sabendo o que realmente está acontecendo dentro do Flamengo. O jogador, seja ele quem for, para jogar no Flamengo, para vestir,
esse manto sagrado, ele tem que ter, acima de tudo, comprometimento. É comprometimento com o clube, com a torcida, com o manto sagrado. Se não tiver isso, amigo, pode cair fora, procurar outro clube, procurar outro país, não sei, para sentar com os dirigentes, se acertar. E no Flamengo não pode, a torcida não aceita jogador que não tenha comprometimento. E eu confesso que eu fiquei surpreso com essa história de Pedro, que eu não esperava isso de Pedro. Eu sei, eu reconheço quando alguns debates, né, algumas pessoas falam que Pedro não tem essa velocidade, não é esse jogador da marcação-pressão, não é esse jogador atual, né, do futebol atual, do talentoso, é um jogador que já demonstrou no próprio Flamengo o seu potencial, jogador de seleção brasileira, porém, se não tiver comprometimento, repito, as portas estão abertas aí para você procurar o seu caminho. Não só Pedro, como foi assim com Gabigol, como foi com Gerson, e assim será com futuros jogadores que não tiverem comprometimento com o nosso Mengão. Nação, eu gostaria de saber qual é a sua opinião. Coloque nos comentários abaixo, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo juntos. Saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.